Amados e preciosos ouvintes, muito bom dia a todos os irmãos e irmãs. Eu apenas queria dar uma pequena palavra, uma pequena porção, falar sobre a palavra vinda, sobre o conceito vinda. E, no entanto, nós temos várias colocações, expressões, acontecimentos dentro desta palavra, onde, por revelação, podemos exprimir algo que está no presente, exprimir algo que aconteceu no passado e exprimir algo que está para o futuro. Então, essa palavra vinda, nos dias do ministério de Mombrana, mesmo antes da revelação dos trovões e mesmo depois da revelação dos trovões, dos selos, o Mombrana falou desta palavra inúmeras e inúmeras vezes. Então, o conceito vinda, vamos tomar, por exemplo, a expressão quando vier, ou quando vir, ou quando estiver vindo. Nós temos, por exemplo, em várias mensagens, onde Mombrana aplica a revelação deste dia como a presença. Estamos em sua presença, ou estando em sua presença, ou presença não reconhecida. Ele também falou da aparição, a aparição do Senhor, que é uma forma de um evento que causa uma parúzia. Isso quer dizer uma vinda pelas quais está envolvida no mistério. Outra expressão que ele dizia, ele está aqui. Ele está aqui. O anjo do Senhor está aqui. Então, essas expressões, se não bem entendidas, não bem colocadas, exprimidas no lugar certo, na posição certa, na colocação certa de seu cumprimento, as pessoas não compreenderão, de fato, o que ela denota. Por exemplo, a palavra vinda, por exemplo, ela é uma palavra que está em movimento. Enquanto que a palavra quando vier é uma palavra que no futuro presente, ou seja, algo que está no futuro, mas que tem sua aproximação exata. Quando vir, denota-se a mesma coisa. Vindo, aí já mostra outra posição, que é o lado do movimento, da movimentação. Então, seria, por exemplo, assim, vamos dizer o seguinte: hoje eu tenho culto às 19h30 em Sarzedo. Este culto, ele tem um horário para começar e um horário para terminar. Mas quando é que finalmente isto começa a se dar conta? Quando eu me levantar da cadeira, quando eu me levantar do meu assento no escritório e ir. Porém, entre minha casa e a igreja,
existe um percurso. E então a palavra vinda está em movimento. Alguém que está lá na igreja olha o tempo e o momento e a hora, o entardecer, e diz: olha, o pastor Vanderlei, creio que já saiu de lá. Ele está vindo. Porém, o fato de eu estar indo e eles disser que eu estou vindo, e ele irá chegar quando ele vier, não é o fato de eu estar presente, mas existe o momento, a situação do dia, que mostra para eles que eu estou vindo, porque o culto começa às 7h30. Então, vejam bem, nós tivemos, por exemplo, nesta última era, o profeta irmão Brana mencionando várias vezes sobre a presença. O que é a presença? Ele disse: estamos em sua presença, ele está aqui. A presença é o ato da chegada. Mas quando se fala do ato da chegada, está falando da promessa cumprida quando se relaciona o evento profético. Se você observar, quando o irmão Brana diz naquela entrevista daqueles 2 irmãos que chegam na sua casa, ele chega a dizer que aquela coluna de fogo apareceu no dia do seu nascimento e desde então nunca deixou ele, sempre tem seguido o profeta. Não é o profeta que seguia a coluna de fogo, mas a coluna de fogo seguia o profeta. A própria mulher, lá, aquela mulher que era astróloga, disse que não era o irmão Brana que seguia a coluna de fogo, mas era a coluna de fogo que seguia o irmão Brana. Então, de fato, esta aparição, esta forma de Deus aparecer, estando aqui na terra, logo depois o profeta percebeu que ele estava em sua presença e não sabia que estava. Então, a presença é o ato da chegada. Por isso tínhamos a coluna de fogo. Ele estando aqui em nosso meio, foi permitido até mesmo fotografá-lo. Agora, quanto à parúzia, que é uma vinda, o irmão Brana disse, ele tem aparecido em nossos dias e o temos visto através de sua manifestação, através das mesmas obras e sinais que ele havia prometido que no tempo do fim ocorreria. E de fato ocorreu. Nós vemos que Jesus Cristo mesmo havia falado, prometido que esta aparição, esta vinda, esta manifestação do Filho do Homem, a palavra, estaria em nosso meio outra vez, como ele esteve há 2000 anos atrás, no tempo da própria pessoa, profeta Deus, Senhor Jesus Cristo. Então, vejamos que a aproximação do Senhor no nosso meio, ele estando em nosso meio, foi a forma em que ele propôs em si mesmo, estar presente, sua presença não conhecida. E, no entanto, esta presença não reconhecida é, de fato, as mesmas obras que foi feito no ministério de Jesus Cristo e que estava sendo feita no ministério de William Brana, com a manifestação do Filho do Homem sendo revelado e que o mundo religioso, o mundo denominacional, a Laodiceia, que diz ser rica, mas ao mesmo tempo é pobre, não conseguia ver este sinal no último dia, no tempo do fim. Quanto à revelação dos selos, quanto à descida do Senhor, quanto à aparição do Senhor, quanto ao anjo forte de Apocalipse 10, verso 1, nós temos ali, por exemplo,
o cumprimento da palavra, da profecia de Apocalipse 10:7, que é praticamente o cumprimento total do ministério do sétimo anjo. Ali está o cumprimento da mensagem final na voz do sétimo anjo. Ali está a vindicação do ministério do sétimo anjo. A vindicação do ministério. Ali está a consumação daquele ministério, daquele sétimo anjo. O sétimo anjo na terra não foi só propriamente para restaurar a doutrina apostólica, a mesma fé, o mesmo comportamento, a mesma forma de batizar, e mesma ceia, e assim por diante, trazendo para a igreja a restauração dessas doutrinas, dessas verdades. Mas o cumprimento, a comissão deste sétimo anjo na terra foi exatamente a revelação destes selos, porque esta era a comissão dele final, de revelar, de trazer esses selos à tona, na qual Deus, que somente Deus é que podia revelar esses selos, somente Deus podia abrir esses selos, somente Deus podia romper esses selos, somente Deus poderia pregar esses selos. Por isso que Deus, o Senhor mesmo, desceu aqui na terra e usou uma voz, manifestando, dando-se cumprimento de Apocalipse 10:1 e Lucas 17:30, quando o Filho do Homem, a palavra, estava sendo manifestada em nosso meio. Então, irmãos, diante dessas aparições, diante dos acontecimentos, diante da presença do Senhor que tivemos aqui, diante da aparição do Senhor que tivemos aqui, diante desta parúzia, né? Diante desse anjo do Senhor estando aqui, né, presente em nosso meio, nós estamos aguardando, porque a voz do Senhor ainda continua a soar nesse grande alarido. Este alarido continua, porque além do Senhor ter descido com uma voz, usando a boca do profeta, nós temos as mensagens, nós temos as literaturas. E essas literaturas é a voz de Deus na continuidade no ministério quíntuplo dos Efésios. Esta mensagem, através do quíntuplo dos Efésios, através do ministério quíntuplo, Deus está tratando com essa noiva, trazendo ela ao aperfeiçoamento. Por isso que nós estamos aqui na terra esperando e aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, na qual ele nos raptará numa repentina vinda, vindo como um ladrão, nos tomando rapidamente, num abrir e fechar de olhos. Ele virá e nos buscará e nos levará. Esta é a vinda na qual está em movimento, na qual ele já tem se levantado e está a caminho. E a noiva do Senhor Jesus Cristo aqui está se preparando a cada dia mais através do quíntuplo verdadeiro dos Efésios, até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vir nos buscar para levar no rapto, que é o arrebatamento. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e creio que essas poucas expressões e palavras possam ter te ajudado de alguma maneira. Esta é a minha posição, minha maneira de ver, minha forma de conduzir isto, na minha fé, na minha convicção e no meu povo. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.